Olá, sou Josana Mota e eu quero te dar as boas-vindas no nosso canal do YouTube. Lembre-se, curta, compartilha e ative as notificações. Você sabe o que é SEBAS? Já ouviu falar alguma vez sobre isso? O SEBAS é uma certificação de entidades beneficentes de assistência social. E é muito importante que você, que tem aí uma associação, uma OSC, entenda sobre a importância do SEBAS. Vamos aqui comigo para uma aula e junto com a aula os slides para que você possa memorizar, tá, esta aula e também anotar. Pegue caneta e papel, que vai ser muito útil esse momento para esclarecer sobre o SEBAS, tá? Vamos lá? SEBAS é a sigla para Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Trata-se de um título que é concedido pelo governo. O governo federal, né, que reconhece oficialmente uma entidade do terceiro setor. Você que já me segue, você que já conhece o meu trabalho, sabe que a gente vem aqui ao longo dos anos, né, fortalecendo o terceiro setor juntamente com a contabilidade, o compliance, dentro das organizações sociais. Então, assim, como associações e fundações, uma entidade beneficente que presta serviço gratuito e de interesse público nas áreas de educação, saúde ou assistência social. Então, só esses segmentos é que pode estar ali buscando essa certificação de entidades beneficentes da assistência social, o SEBAS. Repetindo, só as áreas de educação, saúde ou assistência social. Essa certificação ela é regida por diversas leis, decretos, né, como principais marcos legais. Então, assim, a Lei Complementar 187 de 2021 revogou e substituiu a antiga Lei 12.101 de 2009 e ela trouxe novas regras para essa concessão e manutenção, também fiscalização dos SEBAS. Já o decreto 11.791 de 2023, ele vem regulamentar a Lei Complementar 187 de 2021 e traz detalhes, né, dos critérios e das exigências para cada área de atuação. Qual é o objetivo do SEBAS? Né? Ele tem como principal objetivo estimular a atuação de entidades que complementam as ações do Estado. A gente sabe, né, vemos falando aqui várias vezes, que o terceiro setor a gente conhece já que o primeiro setor, ele está ali juntamente com o governo, né, os estados, municípios, né, o governo federal, e o segundo setor, a gente trata do comércio, das indústrias, e o terceiro setor são as organizações sociais, sem fins lucrativos, que elas chegam com apoio do governo e com apoio também das entidades privadas, né? Das indústrias, das empresas. E assim, a gente precisa estar adequado, né, para que a gente possa estar aí conseguindo essa certificação que ela é tão importante. Então, quando há uma OSC, uma associação, ela tem um trabalho, né, relevante para a sociedade, que traz ali serviços gratuitos, né, para a população, de forma organizada, com ética, né, e muito compliance, com conformidade, e em troca disso o governo ele traz para essas OSCs, né, essa contribuição social, a entidade ela pode estar, né, obtendo a imunidade que é estabelecida por lei. Então, o governo ele diz assim: está organizado, está fazendo algo, né, extraordinário para uma comunidade, para uma sociedade, né, do qual eu não posso chegar lá, mas eu estou aqui, né, com parceria. Então, a gente pode trazer uma imunidade, que essa imunidade ela também está estabelecida por lei, né? E essa entidade ela deve ser sem fins lucrativos e ter o objetivo principal de prestar serviços. Em quais áreas?
educação, assistência social e saúde. Isso é muito importante, né, você entender e memorizar essas 3 áreas. A certificação do SEBAS, ela existe uma regularidade jurídica e contábil, tá? Isso acontece quando você está bem organizado, com a documentação bem redondinha, o estatuto bem elaborado. Venho falando aqui da importância do estatuto, né? E esse estatuto, ele precisa, né, estar atendendo aos requisitos, né, já ali regulamentados por lei que concede essa certificação. Especialmente, gente, no que se refere ao patrimônio e à destinação do patrimônio destas organizações sociais e fundações, tá? A instituição, ela precisa demonstrar que não possui fins lucrativos, que ela aplica as suas receitas nas atividades estatutárias e que, em caso de dissolução, esse patrimônio ele será destinado corretamente. Então, isso tem que estar ali no estatuto. E o que é o estatuto? O estatuto, ele é a denominação, natureza jurídica, né? E sede da entidade, ele tem que estar ali bem claro ali qual é a finalidade institucional e área de atuação da educação, da saúde e da assistência social. Ele também tem que compor nele a previsão de atuação gratuita, continuada, planejada e obrigatória para a assistência social, declaração expressa de não distribuição de superávit, bonificações ou vantagens. Quando a gente fala de superávit, dentro das organizações, né, das indústrias, do comércio, é conhecido como lucro. Dentro do terceiro setor, a gente fala o nome correto é o quê? Superávit. Então, não pode ter nenhuma distribuição para nenhum dos diretores, ninguém associado a essa distribuição, né, desse superávit, nem bonificações, nem alguma vantagem. Então, também a gente precisa estar lá bem claro a destinação integral das receitas para os objetivos sociais. Também precisamos ter uma previsão da estrutura organizacional, uma assembleia, diretoria, conselho fiscal, também vedação à remuneração dos dirigentes, salvo, gente, aquilo que está lá na Lei Complementar 187 de 2021, né, que diz que a remuneração é permitida apenas se houver justificativa adequada e aprovação formal pela entidade e em cargos executivos com responsabilidade administrativa e financeira, desde que o valor seja compatível com o mercado. O objetivo é garantir o uso eficiente desses recursos públicos e a transparência nas entidades. Então, assim, a gente também tem aí, você pode estar pegando aí a Lei Complementar 187 de 2021, estudando ela, para melhor entender, né, o que está ali regido e o que você deve cumprir para que você, a sua OSC, a sua organização social, a fundação, obtenha, né, essa certificação tão importante. Previsão de prestação de contas à sociedade e aos órgãos públicos. Também tem que compor lá no estatuto o funcionamento dos órgãos de administração e controle. Também a destinação do patrimônio em caso de dissolução, que nós falamos lá no início, né, para entidades sem fins lucrativos, com SEBAS, ou registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS. O critério para admissão, exclusão e deveres associados, se houver, forma de autoração de estatuto, duração da entidade, qual é o tempo, se é um tempo indeterminado, né? A gente tem que ter esse cuidado. Regra para aprovação de contas e relatórios da diretoria, cláusulas sobre a aceitação da fiscalização por parte dos órgãos públicos, né? Então, assim, é necessário, gente, eu sempre falo, a presença do profissional, advogado, né, do profissional da área do direito, junto com o profissional da contabilidade, você precisa estar aí, ó, buscando esses 2 profissionais para estar cuidando da sua organização social, porque esse estatuto, ele depende muito, ele depende, sim,
né, de um profissional da área do direito. O advogado ele tem que estar também, um advogado que conheça a legislação do terceiro setor, né, conjuntamente com o contador também especializado no terceiro setor. Então, se você quer regularizar, né, a sua organização social, a fundação, e adequá-la, procure sempre um contador e um advogado com essas especialidades, tá? Então, assim, o que o estatuto ele precisa conter nele também sobre o patrimônio, né? A natureza não lucrativa. O estatuto deve declarar expressamente que esta instituição não vai distribuir esse superávit, nem bonificações ou vantagens a dirigentes, membros, né, da associação, aqueles também associados também. A ninguém não pode ter benefício ligado diretamente àquela diretoria ou aos próprios associados, tá? Aplicação integral das rendas. É obrigatório prever que todos esses recursos, o patrimônio da entidade, eles serão aplicados exclusivamente nas finalidades assistenciais, que é educacional ou de saúde, conforme o setor de atuação da entidade. É importante evidenciar aqui, tá, que existe, né, o SEBAS específico para a área da assistência social, para a área da educação e para a área da saúde. Então, é conforme o setor de atuação da sua organização social. Destinação desse patrimônio em caso de dissolução é um dos pontos mais importantes para o SEBAS, né? É aquilo que, quando chega a documentação para ser analisada, é um dos pontos que é analisado com muito critério. No estatuto, ele deve conter uma cláusula clara, né, evidenciando que, em caso de dissolução, esse patrimônio remanescente vai ser destinado a uma outra entidade qualificada de acordo com os termos, né, que está lá na Lei Complementar 187 de 2021, preferencialmente aquela que tem o SEBAS, né, ativo e sem fins lucrativos, tá? Exemplo de cláusulas, a gente pode estar trazendo aqui para vocês. Em caso de dissolução da entidade, seu patrimônio remanescente será destinado a outra entidade sem fins lucrativos, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, ou aquele que possua certificação de entidade beneficente de assistência social, que é o SEBAS, preferencialmente com o mesmo objeto social. Então, assim, quando a gente vai fazer essa composição, primeiro a gente precisa fazer o quê? A Assembleia Geral. Se vocês observarem aqui no nosso slide, a gente traz, né, o grau de tamanho, de importância, de início, que tudo começa com uma Assembleia Geral, tá? E aí, nessa Assembleia Geral, a gente tem o quê? A composição dessa diretoria executiva e também do Conselho Fiscal, tá? Então, a gente precisa entender sobre a importância de uma organização social na sua constituição, na sua organização e dos papéis de cada um. Dentro do próprio estatuto ali também define-se, né, qual é o papel de cada componente desta organização social. O que é que a diretoria financeira tem o papel dela, o diretor executivo, né? Qual é o papel do conselho fiscal, e aí a gente constitui, né, de forma bem consolidada, já pensando, ou se ela não está estruturada da forma como a gente está trazendo aqui, é necessário fazer uma reforma estatutária. E essa reforma estatutária, ela também vai depender de quê? Da Assembleia Geral, tá bom? Então, vamos tratar agora sobre a diferença da imunidade e isenção, tá? A isenção, ela é um benefício fiscal, ela é concedida por lei, passível de ser revogado ou alterado. A imunidade, ela é uma garantia constitucional, é um direito já, né, das entidades beneficentes que cumprem os requisitos legais. Não depende de ato discricionário do Estado,
mas sim do cumprimento dos critérios estabelecidos em lei. A certificação do SEBAS, ela vai garantir às entidades beneficentes o direito à imunidade das contribuições sociais destinadas à segurança social nos termos do artigo, né, 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Esse dispositivo constitucional estabelece que são imunes das contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências da lei, né, estabelecidas na lei. A Lei Complementar 187 de 2021, ela regulamenta essa imunidade e determina que ela abrange a contribuição patronal previdenciária 20%, né, está lá no artigo 22 da Lei 8.212 de 1991. Para que a organização social ela possa usufruir a imunidade, a entidade ela deve ser, como a gente já falou aqui, sem fins lucrativos, prestar serviços gratuitos ou complementares ao SUS, Sistema Único de Saúde, ao SUAS, Sistema Assistência Social ou Sistema Educacional e obter a certificação do SEBAS junto ao Ministério competente, cumprir todas as exigências legais, fiscais, contábeis, rigorosamente auditável. Então, sempre vai precisar de um auditor externo, tá? De acordo está ali, regido no próprio estatuto. Então, tudo que norteia a uma organização social, ela está ali no estatuto. Então, o estatuto ele é muito importante e não pode ter cópia e cola. Tem pessoas que buscam na internet um estatuto e ali copia e cola. Cada realidade, cada organização social, ela tem a sua organização, ela tem os seus fins e ela precisa realmente de um profissional competente, um advogado, né, juntamente com um contador, para, juntamente com a comunidade, a sociedade organizada, fazer essa constituição de um estatuto que tenha realmente, né, eu digo assim, a cara da organização social, né? Realmente o que a gente quer, qual é o nosso fim, o que a gente pretende fazer. Então, o estatuto ele deixa bem claro, né, a personalidade jurídica daquela organização social, tá? E assim eu espero que você entendeu, né, realmente a importância do SEBAS e quais os caminhos que você deve percorrer, né, juntamente com a sua organização social para adquirir a certificação de entidades beneficentes de assistência social e que, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e olha, encaminhe esse link para várias pessoas que você sabe que tem interesse nesse assunto e que pensa em ter uma organização social ou que é diretor, né? Ou para o seu próprio contador, para dizer assim, olha, eu gostaria dessa certificação. Então, conte conosco, nós estaremos sempre aqui com materiais, né, com vídeos falando sobre a importância do terceiro setor e hoje a gente trouxe esse tema tão relevante e tão importante. E aí, se interessou? Quer realmente se cadastrar, né, no SEBAS, ter essa certificação? Estamos aqui, estamos por aqui. Qualquer dúvida, olha, aqui no comentário, nós estaremos aqui com vocês, tá? Também você que gostou do tema, se interessou e quer aprender mais, nós preparamos um curso, eu e o professor Marcos Paulo, juntamente com a professora Naira, estamos juntos em um curso e te ensinamos esse passo a passo, tá? Para que você possa entender mais e levar os benefícios para a sua organização social. E se você é contador, e você é advogado, e você é assistente social, também é para você. Aqui no nosso canal, logo mais abaixo, a gente vai deixar o link. Se você se interessar, estamos aqui e nos encontraremos lá no nosso curso.